tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo que fala sobre o conceito bíblico de pecado. E nós usamos o nosso texto-chave, Romanos 6:23, onde a Bíblia Sagrada diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6:23. Então vamos tratar um pouquinho sobre isso. Nós vamos ver, como a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecado é um vírus mortal, pior do que o Covid-19, pior do que qualquer enfermidade, praga, chaga, doença que existe nessa terra. O pecado, se você não tratar com seriedade, ele pode destruir sua vida pessoal, familiar, financeira, sua alma, seu corpo, ou seja, matar até fisicamente, e principalmente, o pior de tudo, é a morte espiritual, que é você ser alijado da presença de Deus, alienado do Senhor por causa do pecado. O pecado é algo muito sério, precisa ser tratado, precisa ser compreendido, entendido a gravidade desse vírus mortal. E nós temos como a cura para o pecado, né, a vacina do pecado é a confissão, o arrependimento, o quebrantamento e o abandono daquela prática pecaminosa. Então nós vamos ver agora o que o Novo Testamento fala sobre pecado, quais são as palavras, as terminologias bíblicas utilizadas e o que elas podem nos ensinar a nós cristãos sobre a gravidade e a mortalidade do pecado, tá bom? Isso é uma ciência, uma doutrina cristã chamada amartiologia, com H-A-M-A-R, e aí teologia, né? A amartiologia é a ciência ou a doutrina ou estudo acerca do pecado. Então vamos lá, o primeiro termo no Novo Testamento que significa pecado, que é traduzido pelo pecado, é kakos, K-A-K-O, com acento no O, S, que significa algo ruim. Esse advérbio, algumas vezes, é usado para referir-se também a mal-estar físico, ou seja, a uma doença. Mas o adjetivo normalmente indica um mal-estar moral diante de Deus. É o que nos ensina Mateus 21:41, Marcos 7:21, Atos 9:13, Romanos 12:17. Fala sobre esse mal-estar moral. A palavra aqui, usada, né, no conceito que nós estamos estudando sobre pecado, é kakos. Uma outra palavra muito utilizada também no Novo Testamento é poneros, P-O-N-E-R-O, com acento no O, S. E esse termo básico, né, para mal, quase sempre indica um mal também moral. Mateus 7:11, Atos 17:5, Romanos 12:9, 1 Tessalonicenses 5:22, Hebreus 3:12 e 2 João 11 tratam sobre esse mal moral. Também é usado quando se refere a Satanás, né, como o príncipe das trevas, o mal moral, né, esse rei maldoso, moral, imperador da maldade do reino das trevas. Lá em Mateus 13:19 faz uma referência a ele, 1 João 2:13 e 14, e possivelmente também Mateus 6:13 e João 17-15, né, tem uma ligação ali com demônios ou espíritos malignos também em Lucas 11:26 e Atos 19:12. Então, é esse mal moral que se refere tanto a práticas humanas, como também uma referência a Satanás e seus demônios, como mal moral poneros, tá bom? Terceira palavra do Novo Testamento é a palavra asebes, A-S-E-B-E-S. Esse termo significa ímpio, né? Ele é traduzido na Almeida Revista Atualizada como ímpio. E aparece sobretudo na carta de 2 Pedro e na carta de Judas, na epístola de Judas, para se referir aos apóstatas, aqueles que abandonam a fé cristã. Aqueles que não foram salvos são chamados de ímpios também, ou asebes, lá em Romanos 4:5, Romanos 5:6 também fala, e ocasionalmente, né, algumas vezes, em algumas ocasiões, está se referindo a esse termo ímpio ou impiedade, tá bom? Essa palavra também, ela aparece quando se refere também, é traduzida como pecador, lá em 1 Timóteo 1:9 e 1 Pedro 4:18. A outra palavra utilizada é a palavra enocos, daí que vem
né, a tradução por iníquos, enócos, no grego, significa enócos, traduzido aqui, em termos de palavras, é E-N-O-C-H-O-S, tá bom? E o E tem acento, enócos, na verdade, seria a fala dessa palavra. Significa réu ou culpado, e normalmente denota alguém cujos crimes são passíveis de morte, como também lá em Mateus é usada essa palavra, em Mateus 5, de 21 a 22, Marcos 14, 64, e 1 Coríntios 11, 27 e Tiago 2,10 usam essa palavra enócos, tá bom? E tem uma outra palavra também que é muito utilizada no Novo Testamento para pecado, é a palavra hamartia, é daí que vem a hamartiologia, ciência que estuda o pecado. Hamartia talvez seja a palavra usada com mais frequência no Novo Testamento. Ela aparece cerca de 227 vezes no Novo Testamento. Então, quando um escritor queria usar uma palavra inclusiva para designar o termo pecado ou o conceito de pecado bíblico, usava geralmente a palavra hamartia, H-A-M-A-R-T-I, com acento no I e A. Hamartia é a palavra utilizada para pecado, mais utilizada no Novo Testamento. Então, a metáfora também por trás dessa palavra é errar o alvo. É o que comumente a gente, como cristão, conhece como errar o alvo. Mas assim como no Antigo Testamento, não se trata de uma ideia apenas negativa, pois inclui também de uma ideia positiva, que é atingir um alvo errado, ou um lugar errado. Então, quando usada nos evangelhos, quase sempre ocorre num contexto que fala de perdão ou de salvação, como por exemplo Mateus 1:21, João 1:29 usa essa palavra hamartia. Outras referências são Atos 2:38, Romanos 5:12, Romanos 6:1, 1 Coríntios 15:3, 2 Coríntios 5:21 e em vários trechos do Novo Testamento, são 227 vezes aparece a palavra hamartia, a mais utilizada no Novo Testamento. Tem uma outra palavra, outro termo, é adikia, A-D-I-K-I-A. Em sentido amplo, né, esse termo bíblico refere-se a qualquer conduta errada, uma conduta errada, adikia, como eu já falei. E é utilizado para falar sobre pessoas não salvas, lá em Romanos 1:18. Também uma referência com relação ao dinheiro, em Lucas 16:9, partes do corpo humano, Romanos 6:13, e ações humanas, em 2 Tessalonicenses 2:10, a palavra adikia. Outro termo também grego é anomos, frequentemente traduzido como transgressão ou iniquidade, ou termos também associados. Essa palavra literalmente significa sem lei, e está relacionada com a violação da lei de Deus no sentido mais amplo. Mateus 13:41, 1 Timóteo 1:9, e escatologicamente refere-se ao anticristo, que é o iníquo, o anomos, o sem lei, né? O iníquo lá em 2 Tessalonicenses 2:8. Outra palavra também usada no Novo Testamento é a palavra parabates, P-A-R-A-B-A com acento T-E-S, com significado de transgressor. E essa palavra normalmente está relacionada com violações específicas da lei moral de Deus. Romanos 2:23, Gálatas 3:19 e Hebreus 9:15 são citações da palavra parábates. Outra palavra é agnoen, A-G-N-O-E-I-N, agnoen. Pode se referir também a uma espécie de adoração ignorante de algo que não seja o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, como está lá em Atos 17:23 e em Romanos 2:4. Mas essa ignorância faz com que o adorador seja culpado diante de Deus e precise de um sacrifício. Aqui em Hebreus 9:7 nós estamos sabendo que é o sacrifício de Jesus de Nazaré. Outra palavra usada é planal, P-L-A-N-A com acento O, planal. Seu significado é desgarrar, com sentido de culpa. Lá em 1 Pedro 2:25 tem uma menção dessa palavra, planal, e as pessoas podem, infelizmente, enganar as outras, levadas também por essa corrupção, por esse mau caminho. Lá em Mateus 24, de 5 a 6, é uma referência sobre isso. Podem enganar-se também a si mesmas, em 1 João 1:8,
E Satanás é o especialista nessa área, leva o mundo inteiro para o caminho do mal, conforme referido em Apocalipse 12, 9 e Apocalipse 20, versículos 3 e 8. Outra palavra usada é paratoma, P-A-R-A-P-T-O-M-A. E a ideia da palavra é cair ao lado de. Na maioria de suas ocorrências é algo deliberado, né? Paulo utiliza essa palavra 6 vezes em Romanos 5, de 15 a 20, o que é traduzido aqui no português como ofensa. Mateus 6,14, 2 Coríntios 5,19, Gálatas 6,1, Efésios 2,1 e Tiago 5,16 usam essa palavra paratoma, tá bom? Tem uma outra palavra que é hipócrisis, H-Y-P-O-K-R-I-S-I-S. Essa palavra, né, incorpora 3 ideias: interpretar falsamente, seria a primeira ideia, como faria um oráculo, né? Fingir é a ideia que traz a palavra hipócrisis, né? Daí vem a palavra hipócrita também. Fingir, como faria um ator. E a terceira interpretação seria seguir uma interpretação reconhecidamente falsa, né? Ou uma doutrina errada, uma heresia. Essas ideias parecem unir-se também ao relato da atitude tomada por Pedro lá em Gálatas 2, de 11 a 21, onde Paulo chama a atenção, puxa a orelha de Pedro, querendo agradar os judeus cristãos, acabou gerando uma confusão ali na igreja cristã. Os falsos mestres, né, do final dos tempos também interpretarão falsamente e fingirão também ser algo que não são. Muitos seguirão aos seus ensinamentos errados, que são ensinamentos de demônios. Hoje nós estamos vendo demais isso, conforme relatado na palavra de Deus em 1 Timóteo 4, 2. Os hipócritas, né, primeiro enganam a si mesmos e depois fazem aquilo que é errado e depois acabam ainda enganando e lesando outras pessoas. Essa é a terrível natureza do pecado. Primeiro é o engano a si mesmo, depois fazer aquilo que é errado. Em terceiro lugar, levar outros a esse engano e a esse erro. Então, as várias conclusões de todas essas palavras que nós estudamos do Novo Testamento nos levam a 4 ensinamentos principais sobre o pecado, o conceito do pecado, o conceito bíblico do pecado. Em primeiro lugar, sempre existe um padrão claro contra o qual o pecado é cometido. Ou seja, existe um padrão de práticas pecaminosas. Em segundo lugar, no final de tudo, o pecado é uma rebelião contra Deus e uma transgressão contra os seus padrões, que são, sim, elevados. Terceiro lugar, o mal pode assumir muitas formas, ou formas variadas, né, do pecado e do mal. E quarto, nós aprendemos que a responsabilidade do homem é entendida de forma clara e definitiva quanto ao pecado. Uma boa definição sobre pecado também, que eu acho tremendo, eu sempre utilizo, foi o que eu aprendi com o pastor Cote. Ele diz que o pecado é de responsabilidade individual e intransferível. Mas a colheita do pecado, preste atenção, muitas vezes é coletiva. Vou repetir, o pecado é de responsabilidade pessoal, sua, minha, de quem praticou, e intransferível. Você não pode transferir para os outros a sua responsabilidade com relação ao pecado. Mas a colheita, muitas vezes, ela vem, e a maioria das vezes ela vem de forma coletiva, ou seja, afeta todas as pessoas que de alguma maneira estão ligadas a você, que vão sofrer também com você por causa daquele erro, daquela falha moral moral e espiritual, tá bom? Por isso que nós dizemos, o pecado é um vírus mortal, detona o ser humano e deve ser combatido com muito afinco por parte de todos os cristãos. O pecado pode ser definido de maneira apropriada se usarmos todas essas palavras que nós falamos para vocês aqui, tanto do Antigo Testamento, no vídeo 1, como no vídeo 2 do Novo Testamento. Essa seria uma definição correta e final, ainda que muito longa, né? Mas para a gente entender. Talvez seja uma boa ideia defini-lo da seguinte forma. Um grande teólogo, né, Charles Hyre, ele diz assim: o pecado é errar o alvo, o pecado é maldade, o pecado é rebelião, o pecado é iniquidade, é desviar-se do caminho, é impiedade, é desgarrar-se, é crime, é desobediência à lei,
é transgressão, é ignorância e é queda na certa. Então, de maneira mais sucinta, o pecado geralmente é definido como transgressão à lei, em 1 João 3,4, e essa é uma definição correta, enquanto entendemos o pecado em seu sentido mais amplo, que nós trouxemos aqui para vocês nesses vídeos. Então, o afastamento dos padrões estabelecidos por Deus. O teólogo, Augusto Strong, que é um grande léxico, tradutor das línguas originais, ele apresenta um bom exemplo quando ele define pecado como a inconformidade à lei moral de Deus, seja por meio de atos, disposição ou estado. Ou seja, o pecado também pode ser definido como algo contra o caráter de Deus. Nós vemos isso claramente em Romanos 3,23, em que a glória de Deus é um reflexo do seu caráter e é confrontado, Ou seja, é algo contra o caráter de Deus, como nós falamos. Boswell, um outro teólogo, ele define pecado dessa maneira: pecado pode ser definido como qualquer coisa na criatura que não expresse ou que seja contrária ao caráter santo do Criador. Muito boa essa definição de Boswell sobre o pecado. Então, certamente, amados, a principal característica do pecado é que ele é direcionado contra Deus. Isso também pode ser expresso em relação à lei de Deus, à palavra de Deus. Então, qualquer definição que deixe de refletir isso não é bíblica. O pecado não é apenas um problema, é também um problema, mas é algo contra Deus, contra o seu caráter, contra a sua santidade. Então, o lugar comum que considera os pecados divididos em categorias, como pecados contra a pessoa, contra os outros, contra Deus, acaba não enfatizando que, no final, todo pecado é contra Deus. Leia isso lá no Salmo 51, versículo 4, e em Romanos 8, 7 também trata sobre isso. Então, não permitamos, meus irmãos que estão me ouvindo, que esse estudo da definição das palavras nos desvie e acabemos esquecendo como o pecado é terrível aos olhos de Deus. Um Deus que é santo. Abacuque, o livro de Abacuque diz de forma sucinta, quando se refere a Deus, ele diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Está lá em Abacuque 1,13. Então lembre-se de que o pecado é tão destrutivo que somente a morte do Filho de Deus pôde retirá-lo das nossas vidas. Louvado seja isso, louvado seja o nome do Senhor. João 1,29 é o que trata sobre esse assunto. Amém? Então, esperamos aqui de alguma maneira estar contribuindo para o teu conhecimento bíblico, teológico, sobre o conceito bíblico do pecado. Trouxemos 7 palavras no Antigo Testamento, no vídeo número 1, sobre o conceito bíblico do pecado, e 12 palavras no Novo Testamento que são traduzidas ou se referem ao pecado, tá bom? Então esperamos de alguma maneira que você cresça, que você combata, que o pecado não tenha domínio sobre você, porque você, lembre-se, já não está debaixo da lei do pecado e da morte, mas sim debaixo da graça de Deus, no poder do Espírito Santo. E lembre-se que nós falamos no início: o salário do pecado é a morte, é mortal, é um vírus mortal. Mas o dom gratuito de Deus, a graça de Deus, a salvação, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Louvado seja o nome de Deus. Amém.